Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma explicação super detalhada trazida a todos pela Ford College. Olha só, hoje a gente vai pegar aquela transição do ecossistema EVM para o SVM e transformar tudo isso numa planta de engenharia clara pronta para ação. Afinal, quem constrói contratos inteligentes precisa de uma base sólida e bem estruturada antes de digitar a primeira linha de código, concorda? E é exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje, os padrões arquitetônicos compatíveis com o Solana voltados para a portabilidade. Então, bora dar uma olhada na nossa planta de hoje. O roteiro tá assim. A gente começa com uma introdução à nova arquitetura, passa pelos padrões de decomposição, dá uma olhada no agrupamento de contas, avança para a composição de instruções, aplica tudo isso no estudo de caso prático e, no final, fecha com um mapa de redesenho. Parte 1. Introdução à nova arquitetura. Saindo da EVM e entrando na SVM. Na nossa última conversa, a gente falou bastante sobre o mapeamento de estado e propriedade num nível mais conceitual, mas agora é hora de transformar isso numa arquitetura de verdade, o que é um passo totalmente negociável antes de sair escrevendo código. E tem uma mudança de paradigma enorme aqui. Imagina que o ecossistema EVM é tipo aquele velho canivete suíço monolítico. Tudo, desde o armazenamento até a lógica de execução, está amontoado num contrato só. Funciona? Funciona, mas pode ficar super pesado. Já na Solana, a gente entra num terreno 100% modular. É como vestir um cinto de utilidades de alto desempenho, sabe? Os programas executáveis ficam totalmente separados das contas de estado. Quem vai desenvolver aqui precisa virar a chave rapidinho para essa mentalidade modular. Parte 2. Padrões de decomposição. Ou, como a gente gosta de chamar, dividindo para conquistar. É bem aqui, na prancha de desenho, que a gente decide quais responsabilidades vão morar juntas no código. E temos algumas cartas na manga. Dá para manter um programa monolítico para contratos menores, o que deixa a interface super simples e reduz aquelas invocações externas, mas cá entre nós, pode inchar o código lá na frente. Outro caminho é apostar em programas modulares, separando bonitinho os domínios, tokens num canto, empréstimos no outro, governança em outro. Isso é maravilhoso para reutilizar código, mas nossa, exige uma orquestração de autoridades muito mais elaborada. E ainda tem uma terceira via, o programa com o wrapper, que foca a lógica num núcleo imutável e coordena a experiência de uso por fora. O ponto é que cada decisão dessas tem um peso estratégico gigante na balança da arquitetura. Parte 3. Agrupamento de contas. Como otimizar o estado. Bom, depois de fazer aquela separação lógica, o próximo desafio é decidir como empacotar os dados do estado com a máxima eficiência. E aqui a gente tem que levar na brincadeira porque a realidade do desenvolvimento em blockchain agora é pensar como um corretor de imóveis. É sério, pagar aluguel pelo espaço que os dados ocupam na rede não é só uma metáfora bacana, é uma mecânica pura e dura que dita decisões de arquitetura. Afinal, quem em sã consciência quer pagar taxas altíssimas de manutenção por uma mansão baseada em uma blockchain, né? Otimizar o tamanho e o custo computacional vira, de longe, a prioridade número 1. E é aí que entra aquele cabo de guerra clássico do agrupamento. Se a gente for pelo caminho das contas por usuário, a vida fica super fácil para atualizações simultâneas e destrava todo o poder da execução paralela. O problema, a conta do aluguel pode ir para as alturas conforme a adoção cresce. Por outro lado, se a gente socar tudo em mapas agregados dentro de contas gigantes, beleza, o aluguel fica baratinho, mas aí a gente cria um gargalo de contenção absurdo com um monte de transações brigando pelo mesmo acesso de escrita. É um dilema fascinante entre buscar o desempenho máximo e tentar segurar os custos. Para lidar com esses trade-offs sem dor de cabeça, entra em cena o famoso PDA, ou Endereço Derivado de Programa. Um PDA basicamente age em nome do código para controlar o estado, sem precisar daquela chave privada bruta tradicional. Isolar e entender como os PDAs funcionam é tipo a base de tudo, porque eles são a espinha dorsal para gerenciar fluxos de autoridade e registros de scroll de um jeito confiável e 100% programático. Parte 4. Composição de instruções, garantindo a atomicidade. A grande missão agora é executar ações que têm vários passos com segurança total. Lá no Ethereum, a execução sequencial meio que já garante a atomicidade para a gente, por padrão. Mas, nessa arquitetura focada em paralelismo de alto nível, o segredo para não ter dor de cabeça com reversões de estado complexas é empacotar as coisas com estratégia. Exigir que todas as contas mutáveis que importam participem da mesmíssima instrução é o que garante essa atomicidade. Pensa só. Diminuir o saldo de quem envia, aumentar o de quem recebe, ajustar permissões de gasto e ainda atualizar o fundo de taxas. Tudo isso processado de uma vez só. Se alguma coisa der errado, a transação inteira falha com segurança. É de uma eficiência incrível. Chega a dar um alívio cômico perceber que um monte daqueles velhos problemas de reentrância simplesmente desaparecem com esse design.
Mas calma, porque esse alívio vira um terror absoluto se as invocações entre programas, as famosas CPIs, forem mal orquestradas. Se os seeds de quem está assinando não tiverem muito bem documentados e a ordem das verificações falhar, as portas ficam escancaradas para vulnerabilidades bem sérias. Ter disciplina aqui não é um bônus, tá? É literalmente o que impede que uma execução pela metade quebre tudo. Parte 5. Estudo de caso prático. A portabilidade de um ERC20. Para trazer tudo isso para o chão de fábrica, vamos imaginar a portabilidade de um contrato ERC20 que tem mecanismos de scroll e controle de acesso. Aquele contrataço gigante do Solidity precisa ser fatiado de um jeito muito inteligente. Baseado em como as coisas são realmente acessadas durante a execução, o estado é dividido em domínios super focados. O livro-razão do token fica de um lado, as permissões gerenciadas por PDAs do outro, os registros de tempo do scroll num canto isolado e os metadados de papéis no próprio espaço deles. É a mentalidade modular aplicada na vida real. E quando a gente olha para essas fronteiras montadas no código Anchor, escrito em Rust, dá para notar como os limites são refinados. A gente tem contas globais para metadados, contas totalmente individuais para os saldos e PDAs com seeds super específicos, tipo a combinação do dono com quem gasta. Fora que as verificações macro têm o mesmo rigor daquelas antigas salvaguardas que a gente usava no EVM. O código vira uma lei super estruturada. Parte 6. O mapa de redesenho. Planejando a nossa transição. Então, com todas essas ferramentas na mão, é a hora de consolidar tudo. O ponto crucial aqui é memorizar e aplicar 3 princípios básicos. Primeiro, o agrupamento das contas tem que bater exatamente com o jeito que os dados vão ser lidos e escritos na prática. Segundo, todo o fluxo de autoridade, cada seed, derivado tem que ser documentado de forma explícita. Nada de achar que está subentendido. E terceiro, sempre prefira atualizações atômicas numa única instrução. Só parta para a complexidade das invocações externas quando isso trouxer um benefício muito claro para a rede. E fica um lembrete de ouro para toda a comunidade que está acompanhando a gente. Tira um tempinho para escrever aquele documento de uma página, tá? Lista as estruturas, calcula os tamanhos em bytes para ter uma ideia do aluguel e mapeia os seeds com precisão. Ter esse material pronto vai ser um divisor de águas para o sucesso da revisão na próxima fase desse nosso projeto do ERC20. Para fechar nossa análise de hoje, deixa uma reflexão de peso para todo mundo. Como é que essa baita mudança, saindo de um monolito super acoplado para um ecossistema rápido, modular e paralelo, vai redefinir o que a gente considera como boas práticas de segurança no mercado? É uma evolução e tanto no nosso pensamento de engenharia. E claro, não importa em qual rede a gente esteja construindo, dar aquela checada final na ortografia e na formatação é sempre indispensável antes do deploy. Essa explicação foi feita com muita dedicação para descomplicar o universo on-chain. Para mergulhar ainda mais fundo nessas ferramentas e dominar a Web3, o caminho certo é dar um pulo no site Forge College. Um grande abraço para todo mundo e muito sucesso nessas novas arquiteturas.